A paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando no Fontecast. Neste dia, nós temos o privilégio de estar recebendo uma pessoa que nós amamos muito, uma voz que transcende limites geográficos, um jovem que tem inspirado uma geração, e para nós é um privilégio muito grande e somos gratos ao Senhor Jesus por ter a presença do nosso amigo, o vereador de Belo Horizonte, cristão, servo de Deus, Nicolas Ferreira. Que apresentação, hein? Obrigado, pastor. Obrigado, é um prazer estar aqui no Fontecast, não é isso mesmo? No Fontecast. Obrigado aí, pessoal, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, é uma bênção. Eu tenho certeza que toda uma geração de jovens estão muito felizes de você estar aqui na capital do Espírito Santo, em Vitória, exercendo o seu chamado. Eu imagino como esteja intenso o seu dia a dia, Sim. né? Mas é uma bênção. A gente queria te conhecer um pouco mais, sabe, Nicolas? Porque nós amamos aqui na igreja as pessoas, não o dom ou o ministério que ela exerce. Sim. Por trás de um dom, por trás de um ministério, sempre existe uma pessoa que nasceu de novo, e ali onde que está a essência de tudo. Então eu gostaria de conhecer um pouquinho como que foi a sua conversão, como que foi sua entrega, conhecer um pouquinho da sua história. Conta para nós um pouquinho. Então, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais são cristãos, meu avô também era pastor, meu pai é pastor, então eu já nasci num berço evangélico, né? Graças a Deus por isso. Mas sempre tem um momento, né, da nossa vida que a chave vira e você fala, opa, peraí, tô entendendo que isso aqui é um pouquinho mais sério do que eu acreditava. Então, aos 12 anos eu batizei, né? Aos 12 anos eu batizei, mas eu tive, digamos assim, meu primeiro batismo assim com o Espírito Santo, eu tinha 19 anos, 18 anos de idade, que aí foi num retiro, né, com os adolescentes, onde eu falava, poxa, isso acontece com todo mundo, vai rolar comigo, sabe? E eu falei, não, eu quero isso, eu quero experimentar isso, e nesse momento, assim, começou a vir uma alegria muito grande, sabe, no meu coração, eu comecei a sorrir e comecei a compreender que dali de fato era o Espírito Santo, e quando eu fui consagrado a líder de célula, eu também comecei ali a falar em línguas. Então foi assim, um momento que eu falei, opa, peraí, de fato eu sou morado do Espírito Santo e eu preciso compreender todo o meu propósito de uma maneira mais séria, né? Foi um momento ali também que eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? Que não é um ambiente tão legal para o cristão, né? Não é um ambiente tão legalzinho para um cristão se posicionar, né? E foi assim, graças a Deus, desde criança, obviamente, recebi, né, dos meus pais educação dentro de casa, no sentido cristão, né? Mas foram esses pontos assim que me marcaram na minha caminhada cristã. Que top saber tudo isso que você viveu, tem vivido e vai viver com o Senhor Jesus. E hoje você é membro de que igreja? Chama Comunidade Evangélica Graça e Paz. Fica numa região mais carente ali de Belo Horizonte, foi onde eu nasci, que é na Cabana do Pai Tomás. Na nossa igreja fica no Mar de Gertrudes. Cabana é tudo, sabe? A favela inteira a gente chama de cabana. E aí é lá, a nossa igreja, chama Comunidade Evangélica Graça e Paz. Uma comunidade de bairro, mas muito bacana. Que top. Eu tive o conhecimento, não sei se isso é correto, que o seu pai é pastor, você vem de uma linhagem sacerdotal. Sim, o meu avô fundou a Assembleia do Cabana. Então, meu avô é o pastor Antônio de Paula, e aí o meu pai se tornou pastor também. Antes, obviamente, foi líder de criança, aí foi líder de jovem, depois se tornou pastor. E em 96 ele pediu pro meu pai, pro meu avô a bênção, né, para poder sair da Assembleia, e fundou a Comunidade Evangélica Graça e Paz, né? Saiu tudo certinho, né, sem nenhum atrito, sem nenhum problema. E fundamos a igreja. Então já tem aí 23 anos, né? Isso, de comunidade. Que coisa linda, top. Graças a Deus. E nessa caminhada toda, além da questão da célula, que é uma visão de Deus, algo maravilhoso para o evangelismo, ganhar almas, você tem mais algum dom na área do louvor, alguma coisa assim que você desempenhava? Eu sou baterista e antes de tudo, né, o pessoal fala, é filho de pastor e baterista, olha o golpe, olha. Eu vou abrir um sindicato dos bateristas para poder defender a nossa classe, tá? Porque realmente fala isso, mas é balela do pessoal, de fato eu toco bateria. Minha família todos são de músicos, então o que aconteceu? A família do meu pai de pai, ela evangelizou a família da minha mãe, que não era cristã,
Obviamente, meu pai, né, ali... Não é bobo, não é bobo, nada. Já foi levar a palavra de amor ali, de Deus e dele, é claro. Sem nenhuma intenção. Sem nenhuma intenção, é claro. E aí, os meus tios que tocavam, ensinou tudo pros meus outros tios, por parte de mãe. Então, a família inteira toca, canta. Quem não toca, não canta, a gente deserda, sabe? Pois é, Tô brincando. Mas acerca dessa questão da bateria... Sim. Eu vou te dizer que, assim, a gente tem uma opinião assim, mais formada. Uhum. Tem um cara que é um baterista top, o Constantino, o Rodrigo Constantino. Ele é um baterista top, entendeu? Pois é, o Rodrigo Constantino, como entrevistador, como analista político, eu curto muito. Como baterista também ele é show também, show de bola. Mas assim, de pessoas que me inspiram, eu tenho alguns outros. Eu senti assim um certo sarcasmo, irmão. Não, é sarcasmo não. Essa minha equipe, gente, essa minha equipe que tá atrás de mim, só não tá pior do que esse meu chinelo que eu tô usando aqui. Eu tô evitando levantar ele aqui, ó, mas vai ficar de chinelo mesmo, irmão. Então, problemas. Aqui é a casa do Senhor. Bênção, glória a Deus. Bom, mas na nossa visão, e eu tenho certeza, não é que é a nossa visão, acho que é a visão de Deus que é a mais importante de tudo. A igreja está vivendo um momento muito interessante de um despertamento, de uma recuperação de um tempo que a gente perdeu. Sim. Porque durante muito tempo, eu acho que um histórico aí na história da igreja, quando houve aquela fusão lá atrás do Estado e da igreja, foi um momento muito tenebroso da igreja. Aí eu entendo que a gente também fez um rompimento e se isolou demais. Hoje a gente vê um movimento muito lindo de um despertamento, entendendo que o reino de Deus, a responsabilidade em ser luz do mundo. Não podemos ser só luz dentro da igreja. Sim. E com isso a igreja tem buscado um equilíbrio em se aproximar, em inspirar, em ensinar a cidadania. E com isso o Espírito Santo de Deus tem levantado algumas pessoas para ser essa voz como você. Nós glorificamos a Deus, reconhecemos que você é uma voz nessa área. Como que foi o seu chamado para uma vocação pública? Eu acho que desde criança eu sempre tive um senso de justiça muito grande, né? Então era aquele que questionava e que não aceitava um sim ou um não, a não ser do meu pai, né? Porque eu não tinha escolha, senão eu apanhava. Mas era algo que eu realmente buscava compreender, não no quesito questão histórica dentro da escola, mas até mesmo dentro da própria igreja, né? Eu perguntava, olha, por que disso, por que aquilo, que eu realmente queria compreender ali a razão da minha fé. E depois de um tempo, você vai, ali quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a estudar mais no âmbito de política mesmo, compreender. Na verdade, um pouco antes disso, eu comecei a ver muita coisa sobre iluminismo, os Illuminati, né? Sobre a questão de símbolos maçons e tudo. Comecei a ficar assim, vidrado nisso, comecei a estudar muito. Só que ainda faltava algo assim, pô, não é só isso, sabe? E aí eu parei e falei, olha, tem uma questão política aí por detrás. Aí comecei a estudar Marx, Antônio Gramsci, Engels, comecei a estudar a escola de Frankfurt, de compreender que existia uma engenharia social por detrás de tudo isso. Aí foi quando eu tive contato com outros autores, né, conservadores, que foram me alimentando, né, intelectualmente para poder lidar com essas coisas. E aí, no impeachment da Dilma, em 2013 ali, eu acho, né, 2014, ou foi mais para frente? Não, acho que foi mais pra frente, 2015. 2015. 16 ela foi 2015, 2016. Eu fui para uma excursão do nada, não conhecia ninguém. Fui lá para Brasília, ficamos acampados 4 dias lá na esplanada para poder tirá-la, né, fazer o impeachment. E aquilo dali deu um rebuliço assim, no âmbito político, né, de eu juntar uma força para poder falar no carro de som, porque muita gente acha que o Nicolas nasceu falando, né? Não é bem assim. Né? Você tá ali numa multidão de pessoas, eu sempre me preparava, poxa, eu vou falar, vou. E aí eu levantava e falava, e aquilo dali foi gerando uma certa, poxa, ele fala, ele tá me representando, sabe? Mesmo sendo novo, ele tá me representando. E aí foi indo de uma forma assim mais natural, né? Eu me preparando, meu pai sempre fala, né, que é melhor você estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado, né? Então eu sempre me preparei para quando a oportunidade chegar, quer falar? Quero, tô preparado. E aí eu falava. E aí depois disso foi vindo de uma forma natural, veio as eleições de 2018, né? Eu ajudei na campanha do nosso presidente. E depois disso eu comecei a fazer alguns vídeos, né, me posicionando, né, fazendo os meus posicionamentos ideológicos, digamos assim. E quando chegou a pandemia agora, no ano passado, eu fiz vários vídeos me posicionando, o que deu um crescimento para mim muito grande, principalmente na rede social.
E aí foi junto aí também com a eleição e graças a Deus eu consegui ser eleito lá em Belo Horizonte. Então, assim, foi para honra e glória de Deus mesmo, porque quem vê a minha realidade, muita gente não sabe disso. Por exemplo, eu não usei dinheiro público, né, para fazer minha campanha. Então, não tem um centavo de dinheiro público na minha campanha. Eu não usei dinheiro de ninguém para poder fazer santinho para mim, para poder imprimir algo. Não. Eu fiz uma vaquinha na internet e aí com aquele dinheiro eu tive que dar o meu jeito, sabe? Com pessoas também me ajudando, meus amigos, igreja, família, e panfletando o dia inteiro, fazendo meus vídeos, entendeu? E a gente conseguiu ser o segundo vereador mais votado de Belo Horizonte. Mas não, ou eu precisava ter isso, ou eu não seria eleito. Não era uma questão de luxo. Ah, não, eu quero ser o mais votado por ser o mais votado. Não, é porque a minha chapa estava muito ruim. Quem conhece um pouco de política sabe que você depende da chapa para bater o quociente. E nisso eu não podia fazer campanha falando que minha chapa estava ruim, né? Fala, gente, vota em mim porque minha chapa tá uma merda. Não dá pra você fazer campanha assim, pô. Mas eu falei, ó, galera, ou a gente faz esse tanto de voto, ou senão não vai dar. Mas essa quantidade de votos eu realmente não esperava. Porque o recorde de BH era 21 mil votos. E eu tive mais 8 mil votos aí pra cima, né? Uau! Então, graças a Deus, o segundo vereador mais votado da história de Belo Horizonte é cristão. O povo acreditou, né? Acreditou, naquilo que exatamente. você defendia. Sim. Viu em você uma lealdade. Sim. E você é uma das pessoas que continuam leais aos princípios Sim. conservadores, cristãos, que o nosso presidente também defende. Sim. E isso tem nos inspirado. E então a gente vê que não é um acidente, né? Eu gostei dessa inspiração que o seu pai, dessa semente que o seu pai colocou no seu coração. É muito importante para nós jovens, né, entendermos que precisamos estar preparados para quando tivermos uma oportunidade. Isso foi fantástico. E a família tem um papel assim, importantíssimo nisso tudo. O que acontece? Como eu estava dizendo, né, há um pouco tempo atrás, nos meus almoços, né, de família, sempre tinha um debate, sempre tinha uma discussão, sabe? Sobre várias coisas. Desde pós-tribulação, pré-tribulação, qualquer coisa. E muitos jovens hoje acabam ignorando esses períodos. Tipo, nossa, minha família tá falando de novo, tá discutindo e tal. Mas não, pelo contrário, naquele momento eu ficava ali igual uma esponja, sabe? Tipo assim, tentando compreender o lado de um, o lado do outro, a maneira de se comunicar. Então, assim, os meus tios, por exemplo, foram extremamente importantes nessa minha formação, até mesmo acho que de argumentativa, sabe? Uau. Meus tios são pessoas muito sábias, né? Meu tio Léo, meu tio Matias, meu tio Kim, vários, assim, a forma como que eles tratavam minha mãe, sabe? O jeito que ela falava, eu falava, pô, faz sentido. O meu tio já era um pouco mais estourado, minha mãe já era um pouco mais calma, mas ela me irritava porque ela era calma demais. Então, assim, aí eu falei, ó, tem que ficar no meio desse negócio aqui, não posso ser nem calmo demais, nem tão estressado demais. Então, esse tipo de ambiente, ele favorece seu crescimento, sabe? E aí hoje você vê que ao invés do menino tá curtindo lá o almoço em família, tá lá comendo, se alimentando, discutindo, ó, tio, eu acho que não, ou eu acho que sim, ele tá lá, né, jogando Free Fire. Aí sabe, aí uma pessoa vai perguntar pra você e tudo tá na sua cabeça é Free Fire, né? Ou se não qualquer outra coisa, a não ser o que de fato é importante pra caminhada sua de ser humano, sabe? Nós temos dúvidas, nós precisamos tirá-las. Né, uma pessoa que não tem dúvidas, ela não é movida a nada. Né? O que move não são as respostas, são as perguntas. Então, quando depois de muito tempo, eu parei e vi esse momento de almoço, eu falei, cara, esses momentos me formaram. Então, a importância na família, no seu processo de amadurecimento, sim, de construção naquilo que você acredita. Aí fica a dica pra galera valorizar mais aí os almoços de família. Exatamente. E sentar junto ali para ouvir. Na sua avaliação, quais são os principais desafios que você vive como um cristão político? Olha, sendo sincero, eu acho que para quem é de fato um cristão genuíno, é mais fácil, porque isso te blinda de muita coisa ruim. Então, as pessoas não chegam para fazer propostas indecorosas para mim porque sabem meu posicionamento. Então, o cara não vai ter a cara de pau de chegar lá no meu gabinete e falar assim, aqui, vamos fazer um negócio aí. Ele sabe que eu vou rejeitar e, inclusive, denunciar ele. Então, acaba que ser cristão de forma genuína já te blinda dessas coisas. Então, eu acredito que, assim, a maneira, digamos assim, o desafio, que eu acho que aconteceria com qualquer um que tem uma boa índole, né, não somente um cristão, é de que as pessoas muitas vezes não compreendem o seu poder ali de fato, a sua competência. Então, por exemplo, eu sou vereador de Belo Horizonte. Eu recebo demanda
provavelmente, se eu abrir meu direct, tem demanda aqui do Espírito Santo. Ó, a minha rua tá esburacada. Eu falei, irmão, eu sou de BH, você tá em Vitória, não faz sentido. Ou senão, não, Nicolas, por que vocês não renunciam todos os seus salários e que não sei o que? Eu falei, irmão, você vai querer sanar um problema com outro problema, sabe? Então, assim, muitas das soluções mirabolantes, né, que as pessoas tentam propor, na verdade, fogem da nossa competência, né? Eu, como vereador, tenho que cuidar de Belo Horizonte. Então, temas como, por exemplo, aborto, legalização das drogas, com relação à segurança pública no âmbito de armamento, né, civil, isso são tudo competências federais. Então, não dá para eu fazer isso como vereador, né? Então, é esses desafios, sabe, que a gente tem no sentido da informação, da pessoa saber exatamente, por que você votou nisso aqui? E se a mídia jogar de uma forma, é muito difícil desconstruir isso, sabe? Então, todo mês, pastor, eu faço uma prestação de contas o resumo do meu mandato no mês. Então, lá no meu perfil vai ter janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. E no final desse mês tem o de novembro, com as minhas proposições, com aquilo que eu fiz de mais importante, né, quais foram os desafios, para poder passar isso para as pessoas de uma forma mais clara, né, para não gerar essa desinformação aí. Eu percebo que um dos seus valores, então, na sua gestão pública é a transparência. Transparência, exatamente. Qualquer um pode olhar lá quem são os meus assessores. Por exemplo, o vereador não possui verba indenizatória, né? Então muita gente fala assim, você está indo para o pânico, você está usando dinheiro público e tal, tudo mais. Não, é dinheiro meu salário, ou senão muitas vezes também a Jovem Pan já pagou para eu ir lá, porque muitas vezes é em cima da hora e, poxa, eu não consigo toda vez ficar indo lá e bancando isso. Então, as pessoas têm uma ideia de que você não pode sair do seu município, sabe? Tipo assim, eu vou comprar alguma coisa, tá usando dinheiro público, mas ué, gente, eu vou fazer o quê? Cada um é dono do seu salário, né? Faz o que quiser. Você só não pode, obviamente, usurpar um dinheiro que é do município, né? Das pessoas que geram essa receita, para outra coisa além, né? Como na própria palavra fala que o obreiro é digno do seu salário, né? Sim, sim. Agora, você tocou no assunto aí de suas idas na Jovem Pan, eu acho que ele vai ficar mais frequente quando eles quiserem, assim, dar uma enxugada no quadro. Não, como é que foi? Eu não demiti ninguém, já começa por aí. Não, é porque, assim... Eu gostei demais, na realidade, foi muito, assim, prazeroso no sentido intelectual, político, cristão, o seu posicionamento ali foi muito bacana. A gente brincou aqui, a gente não quer que ninguém seja demitido nem nada, mas assim, foi muito bom e é sempre muito bom te ouvir, porque você é um cara muito posicionado. O que você sentiu ali de algo que ficou construído, de alguma herança para quem ouviu, quem participou daquela... Olha, foram 2 momentos ali muito bacanas que eu tive, que primeiro era meu sonho ir no Pânico, né? Assim, eu acompanhava os caras de muito tempo e eu nunca achei que eu iria ser uma pessoa ali que seria o convidado, né? O protagonista ali da questão. Jamais imaginei. Então Deus realmente ele nos surpreende de uma forma muito rápida, sabe? Muito, muito rápida. E desde a primeira vez que eu fui lá, eu senti que todos ficaram assim, prestaram atenção, sabe, de alguém ali que estava além de um político, era um cristão ali que estava falando, e em rede nacional podendo falar sobre o amor de Deus, por exemplo, né, sobre a importância da igreja na minha formação. Então, eu construí uma amizade com eles ali muito grande, pro Emílio, o Alba, o Coisa de Louco, como é que chama mesmo? É o Rogério Morgado. Então, assim, todos eles são pessoas muito gente boas, muito solistas. Inclusive, na última vez que eu fui lá agora, de noite eu fui num podcast, que é do filho do Emílio. E é engraçado o quanto você vê que eles estão sedentos por Deus, sabe? Então, assim, eu pude evangelizar pra eles sem estar evangelizando, sabe? Sem saber que ele está sendo evangelizado. Eu tava lá, assim, ministrando pra ele. E ele, assim, sabe, achando que eu tava falando sobre outra coisa. Ele perguntando, poxa, mas como é? Sabe, você é cristão, mas como que você segura a onda com isso, isso e isso? E aí você vai ministrando na vida do cara ali, e qual outra oportunidade eu poderia estar, sabe, evangelizando o filho de um dos maiores comunicadores do Brasil, que é o Emílio Surita. Então, assim, inclusive quando eu cheguei em casa, minha mãe falou isso comigo. Falou, olha, eu vi o podcast inteiro, você evangelizou ali pra eles, sabe? E acaba que eles estavam puxando a temática cristã, não era eu. Ele estava perguntando pra mim, mas e aí, cara, como é que é e tal? Então você percebe que aonde Deus te coloca, ele é tão estratégico, muitas vezes você nem percebe, né? O Márcio Valadão teve um dia que mandou uma mensagem pra mim falando que o meu papel tá sendo como o do sal. Né? O sal tem várias propriedades, né? Além de conservar,
uma das características dele é dar sede. Então eu tô dando sede na galera de querer buscar uma água, né? Mas uma água que gera vida, né? Que é eterna. Então eu fico muito feliz. Então o Pânico, óbvio, todo mundo gosta das tretas. Todo mundo gosta das tretas ali, mas assim, tirando isso, eu vi que foi muito proveitoso por esse aspecto também. Foi tanto que está reverberando até hoje, né? Está sendo comentado. Sim. Hoje a velocidade da data da validade de uma entrevista é tão curta, né? Já entra outra. Sim. Mas quando é algo que impacta e deixa alguma coisa no coração, ela continua reverberando. Sim. E até hoje a turma continua comentando como foi bom e tal, como você se posicionou. E eu queria fazer uma pergunta acerca do seu projeto político, né? A vocação pública, ela é desafiadora, né? Pelo processo eleitoral e tudo mais. E eu percebo que até como você disse que pode ter demanda de vitória lá no seu direct, as pessoas já estão te dando um feedback que hoje você já rompeu as fronteiras municipais. Não sei se você pode falar, mas eu tenho certeza que há interesse de muitas pessoas que seguem, que acreditam no trabalho que você faz. Qual que é o seu projeto político? Como que você enxerga isso? Você tem alguma coisa já construída? Então, em 2016, eu fui até o Congresso Nacional para poder encontrar o presidente Bolsonaro, que até então era deputado federal, né? E naquela época, eu lembro que a gente conseguiu entrar no plenário e assim, eu arrepiei. Sabe quando você chega num lugar e você fala, cara, é aqui, sabe? É aqui. Inclusive, eu tirei uma foto lá. Na época, eu fui tirar uma selfiezinha e eu falei assim, cara, se Deus quiser, um dia eu vou estar aqui. Então, é meu sonho real chegar no Congresso Nacional. Por quê? Porque lá você consegue ter uma amplitude nacional. Então, acaba que em BH eu consigo jogar isso pro nacional. Mas lá, de fato, tudo que você fala, você defende, você ataca, isso reverbera no país inteiro. E a minha vontade é de combater num nível acima. Então eu quero bater de frente com caras que, assim, realmente ajudam a destruir o Brasil. Sabe? A bancada do PSOL, a bancada do PT. E pessoas que já estão lá, ó, mofando, sabe? Ali e chegar um sangue novo para poder mostrar que, olha, peraí, não é só porque que é jovem que ele tem que ser de esquerda, não. Sabe? Que eles gostam de usar o jovem como palanque político. Não, porque o jovem não gosta do presidente. Porque o jovem, ele gosta do Che Guevara. Porque o jovem, ele é de esquerda. Não, pelo contrário. Você chegando lá com uma representação, né, de milhares de pessoas de Minas Gerais, você consegue quebrar essa falsa narrativa e acredito que eu estou me preparando para esse combate, né, para essa batalha. Agora, tudo depende não de mim, né? Eu não consigo votar. Eu voto em mim, obviamente, mas eu preciso de muito mais votos, né, para isso. Se fosse só do meu, eu tava garantido. E eu realmente tenho um sonho, né? Então, assim, ano que vem, se a oportunidade chegar, eu vou estar preparado. Você atualmente está em qual partido? PRTB. PRTB. Isso. Então, provavelmente... Perdão, PT. Tô brincando. Aí encerrar esse podcast agora. PCdoB. Tô brincando. De jeito nenhum. Tá amarrado. Não, aí era o culto aqui da Tarde da Benção, corredor de fogo com você. Não, já era. Minha cabeça ia virar aqui assim, igual... Mas, então, pelo que eu tô entendendo, nós vamos ter o privilégio de ter você concorrendo aí um cargo eletivo para deputado federal. Se for vontade, eu não pode falar nada disso, né, que é candidato, porque senão dá problema crime eleitoral. Mas a minha, projeto... a minha vontade realmente é chegar lá. E se ano que vem, né, surgir a oportunidade, as pessoas também acreditarem, porque eu fico feliz, porque muita gente fala assim, por que você não é senador? A senador tem que ser 35 anos, falta 10 anos ainda. E eu fico feliz com esse feedback, sabe? Porque acaba que eu tive muito voto, mas quanto mais dado, mais é cobrado. Então são muito mais pessoas para poder te elogiar pelo seu bom trabalho. Contudo, o contrário também, a premissa é verdadeira, né? Ou seja, muito mais pessoas também para poder ficar olhando o que você vai fazer e te queimar ali, caso seja... Te criticar, né? Caso seja necessário, né? Eu sou um cara também que aprende fácil. Então, se eu vejo que alguém tá me criticando e tá falando, tá fazendo isso, tem que fazer aquilo, eu paro, repenso e refaço. Eu também não sou perfeito para falar, não, eu ganhei, agora vocês aguentam. Não é dessa forma, né? Mas eu espero que eu chegue lá, em nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta legal. O que você pode aconselhar o eleitor cristão nesse processo de escolha? Porque o voto é muito pessoal. Né? O que norteia essa escolha para que a gente possa
ser uma bênção, ter um município, um estado, uma nação que zela pela liberdade, pela família, pelo amor a Deus, pelo amor às pessoas? Então, tem a escolha no âmbito político, né? Eu tenho que falar tanto do candidato que você deve votar, quanto aquele que você não deve votar. Então não vote em comunista. É simples assim, sabe? Essa ideologia, ela é oposta, ela gera atritos fortíssimos, né, princípios, contra o cristianismo. Então é uma ideologia que vai de contra em tudo aquilo que a gente acredita. Então se a pessoa se diz, eu sou comunista, mas eu sou cristão, isso é inexistente, sabe? Então você realmente não pode ser conivente com isso e votar em uma pessoa dessa. Toma cuidado, porque estão mudando, né? Viu que o vermelho já não tá mais... Isso aqui não é vermelho, não, isso aqui é vinho, né? Viu que o vermelho já não tá mais colando, aí muda pra roxo, muda pra rosa, amarelo. Gente, o pessoal chama Partido Socialismo e Liberdade. Socialismo e Liberdade só existe no nome do pessoal, porque você vai no país socialista, não tem liberdade, né? Então você precisa tomar cuidado com o posicionamento ideológico desse seu candidato. Agora, a maneira como você deve julgar as coisas politicamente não deve colocar tudo no âmbito político partidário, no sentido de função do cargo eletivo, ou seja, eu como vereador sou importante, nós precisamos ocupar esse espaço, o deputado federal, estadual, senador, governador, presidente, sim, mas a política ela é muito mais do que isso. Então você deve eleger alguém, sim, para poder representá-lo, né? Uma pessoa que vai ser combativa, uma pessoa que vai representar seus valores. Contudo, você tem que compreender que a mudança de cosmovisão das pessoas, muitas das vezes, não vai ser o político que vai fazer. Você vai ter que fazer isso. E aí eu acho que é aí que está o problema. A gente quer terceirizar as nossas responsabilidades para um político, ou para um partido, ou para... Você compreende? Compreendo. Então a gente precisa assim, fazer essa escolha, não depositando toda a nossa confiança de que ele vai mudar todas as coisas, que é impossível uma pessoa mudar uma coisa, mas a gente precisa ter a condição de que tenho que fazer a melhor escolha. Então uma igreja, por exemplo, não pode te obrigar a votar em determinado candidato. Ela pode aconselhar, ela pode direcionar, olha, nós temos aqui um candidato, você fique à vontade para poder ver, porque uma coisa, inclusive a gente estava comentando, nós não podemos também ficar só na resistência, só na defensiva. Isso. Nós temos que ser propositivos. E é isso que eu preguei na minha campanha. Eu falei, olha, pode ter certeza que eu vou ser, assim, uma coluna lá dentro de defesa, sabe? Pela família, segurança pública, pelos nossos valores, pelas nossas crianças. Contudo, eu vou ser um cara também propositivo. Então, das 10 promessas minhas de campanha, em 10 meses de trabalho eu já completei 6. Uau! Então falta 4 ainda. E ainda tem o quê? Mais 3 anos de mandato. Então, com certeza eu vou conseguir completar esses 10 promessas. Então, vote em pessoas que têm... pessoas, primeiro, técnicas, pessoas que sejam cristãs, de verdade, que infelizmente muitos cristãos também mancharam a imagem do evangelho na política, né? Por isso que nós mesmos nos envolvemos durante muito tempo com isso. Pastor ladrão. Chegou lá é escândalo, chegou lá é corrupção. Pô, a gente precisa ser luz na escuridão. Para o cara chegar lá e ser engolido pela escuridão, quer dizer que ele não era tão luz assim. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com todos esses aspectos aí para poder votar e dar confiança em alguém. Top. Pô, muito bom para nos orientar, facilitar esse processo. De tudo que a gente está vivendo a nível de Brasil, aí, já transcendendo até as fronteiras políticas, mas como sociedade, como nação, você que está tão imergido nessa área de influência que é a política, quais são os principais perigos que nós estávamos enfrentando e percebemos que nesse governo federal e também cada coluna em município, estados que tem se levantado para proteger a nossa nação, nossa liberdade, quais os principais perigos que você verificou que estamos enfrentando? E eu sei que também nós estamos agindo, mas quais os principais perigos para nós cristãos? Cerceamento da nossa liberdade. A nossa liberdade, como diz Hayek, né, ela é fatiada como em salames, não é tirada de uma vez só, é em fatias, né? Então eles não vão falar, olha, fechem todas as igrejas, porque senão a gente de fato se revolta, porque é algo muito latente aos nossos olhos, a retirada de liberdade. Agora, é aquela história do sapo, né? Você coloca ele numa água quente, ele pula direto. Mas se você vai ali, ó, esquentando a água, tranquilo, daqui a pouco ele tá morto, ele nem sabe. Porque ele não viu esse processo gradual de retirada de liberdade. Então, acho que está acontecendo aqui no Brasil é isso. A gente coloca algo na internet que é cristão,
é bloqueado, né? Se alguém, um artista se posiciona e diz que ele acredita que existe homem e mulher segundo a Bíblia, ele é cancelado, né? Ele é transfóbico. Se um pastor ou um cristão se posiciona contrário à homossexualidade, que é algo que nós cristãos entendemos que te afasta da vontade de Deus, exatamente, aí você também é um homofóbico, é um transfóbico. Então, assim, nós somos taxados, e isso é importante. Antes de todo genocídio físico, tem um genocídio cultural. Ou seja, o que eles fizeram lá com os judeus? Eles colocaram ele como insetos. Por quê? Quando você mata uma barata, você não tem remorso. É uma barata. Então ele merece ali muitas vezes morrer. Tá me incomodando. Pum, pisei e matei, você não fica pensando que você matou uma barata. Agora, esse processo de transformar o judeu, né, em um inseto foi para que, quando matasse o judeu, ele não sentiria remorso. Por quê? Porque ele é equiparado a um inseto. Então nós estamos sendo colocados e taxados como figuras que mereçam a morte. Por quê? Nós somos genocidas, nós somos negacionistas, nós somos intolerantes, nós somos homofóbicos, nós somos transfóbicos, nós somos fascistas. Olha a quantidade de adjetivos que eles estão nos pintando. Então, você pode achar que talvez isso é algo meramente linguístico. Não, eles estão falando isso, mas a gente sabe que não é assim. Mentira, um adolescente que está ouvindo isso. Ele acha que um pastor é um ladrão, que um padre é pedófilo, né? Então isso, por exemplo, se eu falo pra você, falo, olha só, pensa num elefante. Você pensou na palavra elefante ou você pensou no elefante? Você pensou no elefante. Ou seja, nós trabalhamos através de associação. Então quando você fala genocida, você não pensa na palavra genocida. Figuras que representam... Você vai figuras que representam o genocídio. E ao invés de estar lá na mente dele um Stalin, que era de fato um genocida, ou que era um Che Guevara, que de fato era um genocida, não. Ele está na imagem de um pastor. Meu Jesus. Então isso é muito sério. As pessoas não podem subestimar a capacidade do poder que tem a mídia, os professores, porque daqui a pouco, de fato, a nossa liberdade vai ser cesseada de uma vez por todas. Então ficou a dica aí bem clara para todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando no Fontecast, de um genocídio cultural precede ao próprio genocídio. E esse é um desafio para tolir a nossa liberdade, né? Vou pontuar aqui bem categoricamente para você não perder essa pérola, né? Esse é um dos desafios com o intuito de roubar a nossa liberdade. Como que você vê esse momento tão bacana que a gente está vivendo, de justamente com sabedoria, com ética, ser oposição disso tudo, desde o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, como os demais políticos estão se posicionando, pastores, empresários. Como que você avalia o que a gente conseguiu avançar até agora? Acho que a gente parou, vou usar um termo que você usou, acho que a gente atrapalhou um pouco essa engenharia, com certeza, né? Essa pauta dessa engenharia. Acho que com o Deus colocando o Bolsonaro, colocando você, essa turma toda, achei que meio que a gente deu uma parada, sim, atrapalhou um pouco esse projeto. Né? Nós estancamos o sangramento, a gente está fazendo uma redução de danos. Ou seja, eu não imagino como seria a pandemia na gestão Haddad e Manuela Dávila. Meu Deus. Dois comunistas. Eu imagino que a gente estaria provavelmente muito próximo da Venezuela, até mesmo da própria Argentina. Então, eu vejo que a gente conseguiu... tudo que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, antes todo mundo sabia o nome dos jogadores da seleção, né? Hoje todo mundo sabe quem são os ministros do Bolsonaro. Hoje todo mundo sabe quem são os ministros do nosso STF. Né? A mídia passou-se a se preocupar, e a população, né, com questões que nunca eram preocupadas antes. Então, o teto de gasto, eu estava até comentando, agora está preocupada, a esquerda está preocupada que vai furar o teto, sendo que elas eram contrário ao estabelecimento do teto. A PEC 241, que eu lembro que foi em 2017 ou 2018, que era um teto para poder colocar, olha, daqui para cima não pode gastar. E eu lembro que eles estavam colocando que, olha, vai tirar dinheiro da saúde, vai tirar dinheiro da educação física, que foi a época das ocupações, né? Invasões nas escolas. E eu lembro que eu estava lá na PUC e eu falei, olha, vocês nem leram a PEC. Foi um trem insano, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Isso é a primeira vez que eu estou contando no podcast, tá? Eu lembro que tava uma galera, eu tenho foto desse dia. Tava uma galera, assim, tipo uma arena, eles fazem a votação assim, né? Quem é a favor de invadir a faculdade? Levanta a mão. Aí fica fácil, né? E só a galera que eles gostam, né? E aí eu subi lá e tava todo mundo na época do primeiramente fora Temer, tava desse nível.
Aí eu pedi pra falar insistindo e tal, teve uns caras que já meio que me fragavam, mas eu falei, eu vou tentar. Falei, pô, deixa eu falar, todo mundo falando. Aí eu subi lá e tal, falei, primeiramente, todo mundo fora Temer. Eu, não, Bolsonaro presidente. Ô, pastor, meu amigo, só faltou eu. Falei, ó, agora vambora. Eu falei, olha, vocês não leram a PEC. A PEC não diz respeito a congelar esses gastos. Porque a porcentagem para educação e saúde é estabelecida pela Constituição Federal. Então não tem como modificar isso. E então era tanta desinformação na época que agora, por exemplo, eles querem... estão contrários ao furo do teto, sendo que eles eram contrários ao próprio teto. Então, todos esses temas, né, com relação à própria corrupção, aos nossos ministérios, que não foi lá mais toma lá da cá, são pessoas técnicas que estão sendo colocadas lá, tudo isso, né, até mesmo a própria informação, que antes chegava só através de um canal de televisão, hoje você abre aqui e vê, uai, a Globo está falando isso, mas eu estou vendo outra imagem aqui, você está compreendendo? Então, por exemplo, lá em Minas Gerais, o Bolsonaro chegou lá no aeroporto, na época da campanha, e falou, olha, vou trazer o mar para Minas e tal. Óbvio, eu não preciso, se você conhece um pouquinho de geografia, você vai saber que é impossível, né? A não ser que a gente mate todos vocês aqui, né, Espírito Santo. Mas, obviamente, uma brincadeira. No outro dia, na Folha de São Paulo, saiu, Bolsonaro promete mar para Minas, promessa de campanha. Ou seja, isso aí vai revoltando a gente. Você fala, pô, mas é óbvio que era brincadeira. Então, essas indignações com a maldade da mídia, com relação à transparência do governo, né, de colocar pessoas ali capacitadas. Não é um governo que não possui defeitos, possui seus defeitos, é claro, como todos. Inclusive, enfrentou uma pandemia que ninguém estava esperando isso, mas é algo que eu acho que trouxe verdade para as pessoas, sabe? Verdade. É aquilo que o Bolsonaro fala mesmo, né? João 8,32. Olha, conhecereis a verdade vos libertará. Ele não prometeu que ele seria perfeito, ele não prometeu que ele pararia de ser quem ele é. Porque eu não votei num pastor. Eu votei num presidente. Eu quero que ele... Eu não tô nem aí para que ele chega de fala, de palavrão, não. Eu quero saber o que ele tá fazendo, né? E quando tem que criticar, eu critico. Quando tem que elogiar, eu elogio ele. Então eu acredito que nós conseguimos tirar, né, um trono, digamos assim, de iniquidade. Foi até que o Rodolfo Abrantes falou um dia numa entrevista. Nós tiramos um trono de iniquidade aqui no Brasil e estabelecemos outro. Agora, nós estamos numa maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Tem muita gente que dá um pique, né, de 100 metros e já acha que ganhou. Meu irmão, só ficou cansado e você vai perder provavelmente. Porque você não compreendeu que isso aqui é um processo. Então o Bolsonaro, eu costumo dizer que ele é tipo um mecânico, só que daqueles assim, sabe, tiozão, chega lá, tá todo chute, atende mal, mas resolve. Só que assim, chega lá e tem que ser um cara meio bruto, porque o carro que você trouxe tá destruído, que é o nosso país. Então vai ter que ser um cara que vai ter frescura, vai meter a mão na grade, vai arrumar pra cá, que não sei o que, próprio. E depois, talvez, o carro já estando mais tranquilo, pode ser um cara um pouco, né, que saiba, tem ali um manejo maior, que não sei o que resolva o negócio. Mas pra esse momento, precisava ter um cara bruto. Um cara macho, de verdade. Dava pra ser umas amoeba da vida, não. Não dá, não. A metáfora, quando eu converso com pessoas que ficam sempre orbitando na crítica, num palavrão que falou, no posicionamento, eu sempre pergunto, me fala um fato, de uma gestão que teve alguma corrupção, algum erro, diante de tanto legado que já deixou, como essa reforma política, montando um ministério sem nenhuma negociação. Eu faço a seguinte metáfora. Gente, o Brasil era como um paciente de câncer com metástase, muito doente, uma situação muito complicada, de uma enfermidade dificilmente que tem cura aos olhos médicos, de tão ruim, com anos e anos que o Brasil foi assaltado, roubado por toda a esquerda, por todos os governos comunistas. E aí eu te digo da política de tesouras, sim, das falsas direitas que ficavam alternando poder. Sim, a gente depositou a confiança no Aécio porque o outro era Dilma, uma pessoa que mal sabe se comunicar em português, né? Então a gente tinha que votar em alguém. Mas é isso que você falou, sempre tinha uma coisa assim, vou votar no menos pior. Em 2018, sabe, eu dei o voto assim, cara, eu nunca imaginei que na primeira discurso do presidente do Brasil, ele falaria, a nossa bandeira jamais será vermelha. Eu me arrepio. Sério, eu lembro disso. Dele falando, olha, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Uma coisa que eu gosto de deixar claro aqui é o seguinte, o presidente não é o Messias. Não é pastor. Não é nada.
Mas é o seguinte, uma coisa que eu senti nele, e pra quem tá vendo isso aqui não vai saber, porque eu só vou contar no culto hoje, então venha no culto. De que eu tive já uma experiência com o Bolsonaro dentro de uma igreja, que eu senti ali onde ele renova as forças dele. E isso era um sábado de manhã. O que o Lula e a Dilma faziam num sábado de manhã, hein? Quando eles eram presidentes. No sítio de Atibaia. Você tá entendendo? Então, assim, eu paro e penso assim, poxa, se sou eu ali, eu ia suportar a pressão do STF? Eu ia suportar a pressão do Congresso, do Senado, gente querendo me matar, matar minha família. Eu já tomei uma facada. A mídia me destruindo a todo instante. Tem gente que é muito, fala assim, mas o Bolsonaro, não sei o que, perde a cabeça fácil. Vive o que ele vive, irmão. Não, a minha mãe, se ela tá limpando o chão e eu piso, ela me mata. Porque o chinelo da minha mãe faz curvas, sabe? Que, é impressionante. Então assim, falou, ai mãe, você tá nervosa aí? Você acha que o presidente não vai ficar nervoso? Com coisas muito mais sérias? Então a gente não pode demandar a ele uma conduta moral gigantesca, sendo que a gente mesmo não consegue alcançar muitas vezes, né? É o que eu tava falando, o Brasil era como esse paciente numa metástase. E o que trata câncer grave é quimioterapia. Não adianta a gente idealizar um cara mais educado, um cara mais político, um jogo de cintura. Esse cara tinha desistido. Na facada, esse cara tinha ido embora. Tem que ser o presidente Jair Messias Bolsonaro, para essa desconstrução que leva um tempo. É como a quimioterapia, o cabelo cai, dá enjoo, a gente vomita, mas é o que cura o câncer, é o que ele tem sido. Então, quando as pessoas vêm com essa narrativa, mas falou grosso, não poderia ter falado. Eu falei, gente, a quimioterapia, ninguém quer que o cabelo caia, ninguém quer vomitar, mas é o remédio que tem. O Brasil precisava de um presidente assim. E eu digo o seguinte, terceira via é só depois que acabar o segundo mandato dele, da equipe dele. A terceira via tem que ser alguém dos ministros, ou alguém que saia dali. Atualmente não existe uma terceira via. Não existe, isso é mentira, terceira via não existe, é Bolsonaro e acabou. É Bolsonaro e acabou. É isso aí. É isso aí. Pronto. Sem papas na língua. Bênção. Poxa, mas é um privilégio te ter aqui. Eu quero deixar você à vontade agora, se você quisesse mandar uma mensagem bem bacana para milhões de jovens cristãos que te acompanham e não cristãos também, você mandar uma mensagem para essa juventude toda que, para a glória de Jesus, você tem inspirado. A nossa oração por você, que você continue posicionado, firmado. Eu quero que você saiba que aqui no Espírito Santo você tem uma família aqui, pessoas que te amam, que a Assembleia de Deus Fonte de Vida, uma turma que ora por você. Amém. E até como um pai não posso falhar na minha missão, porque hoje é aniversário do meu filho mais velho, o Otávio, e ele tá triste que teve que fazer uma caravana com a turma dele. Ele, pai, eu queria tanto dar um abraço no Nicolas, ele te segue. Se você puder depois mandar um abraço pro Otávio e uma mensagem de inspiração para essa juventude, que tem muitos jovens top. Na nossa igreja tem muito jovem posicionado, jovem que tem um chamado para a vida pública, jovens, tanto homens e mulheres, que têm sido muitas das vezes rotulados na sala de aula, perseguidos por professores, mas por amor a Jesus não tem se dobrado diante das estátuas que Nabucodonosor tem erguido. Então, manda uma mensagem do coração para essa galera. Show. Antes de tudo, mandar só um abraço, né, pro Otávio. Obrigado, cara, de verdade, por me acompanhar. Eu fico muito feliz. Infelizmente, você não pôde estar aqui, mas tenho certeza que vai ter outras oportunidades aí. E para os jovens, eu vejo que é muito gratificante a gente ser um instrumento de Deus, né? Não tem nada melhor do que você dormir e acordar sabendo que você está fazendo um propósito. Acho que uma vida onde você não sabe um caminho que você quer trilhar é uma vida muito sem sentido e que acaba que as dores, né, da vida que são inerentes, né, à nossa vida humana, elas acabam ficando muito pesadas. Então, andar com Cristo é bem melhor, né? Estar com Ele é algo muito gratificante. Você, como jovem, está talvez passando por um período que todo mundo passa, que é ser aceito pelo coletivo. Mas é muito melhor você ser aceito por um indivíduo, né, chamado de Jesus Cristo, do que ser aceito por um coletivo que, infelizmente, não vai te dar a vida eterna. E essas pressões, elas te formam, elas estão te formando de fato quem você é. Então não ignore aí, né, o processo da dor, processo aí dos desafios da nossa vida, porque isso de fato me formou.
Agora, dizer pra você que, Nicolas, você se arrepende? Nem um segundo, né, de ter me posicionado, talvez de ter chorado ali, né, no meu íntimo, das pressões que acontecem, porque realmente a nossa vida é passageira. E quando você compreende isso, você vive aqui de maneira muito mais intensa. De verdade, muito mais intensa e com muito mais propósito. Então não espere, né, você chegar aí na vida adulta, né, chegar mais velho e falar, poxa, poderia ter me posicionado, poderia ter, né, me doado mais, porque na nossa vida a gente se arrepende muito mais pelas coisas que a gente deixou de fazer do que aquilo que de fato a gente fez. Então eu sempre faço. E aí, se for para arrepender, eu arrependo daquilo que eu fiz, não daquilo que eu não fiz. Porque muitas vezes aquilo que você não fez pode passar a oportunidade. Né? Passei na minha escola e não evangelizei, passei na minha universidade e não me posicionei. E isso talvez possa te machucar muito lá na frente. Mas nunca também é tarde, né? Nunca é tarde. Então, busque todos os dias aí achar o seu chamado, caso você não tenha achado, para que você realmente cumpra o propósito de Deus e não meramente a sua vontade, né? Que a vontade dele seja feita e não a sua. Nicolas, muito obrigado. Quero louvar a Deus pela vida de todo mundo que está aí conosco no Fontecast. Tivemos a honra de iniciar com chave de fogo, com presente de Deus. A chave de fogo, gostei. Do Nicolas, irmão, é do Pentecoste, irmão. Galo ou Cruzeiro? Pelo amor de Deus, pastorzão, Cruzeirão cabuloso. Rapaz, um monte de amigo nosso lá de Minas, tudo galo, cara. Mas Lucinha é galo, Flavinha é galo. Mas é porque você conseguiu... Angélica é galo. Não, mas é porque você conseguiu pegar os gatos pingados, sabe? Se você lá de BH e tal, uns caras meio desviados. Mas assim. o Sandrão é Cruzeiro. Não, minha equipe toda é cruzeirense. Senhor do Cruzeiro. As únicas duas coisas que eu pergunto lá pra entrar... O Lucas Gonzalez é Cruzeiro? Não sei, não sei. É Cruzeiro? É o pai dele, o Sandro Gonzalez, verdade. Lá pra entrar no meu gabinete eu falo, você é comunista? Não. Você é cruzeirense? Sim. Entra. Então tá, um beijo pra todo mundo, obrigado. E hoje à noite nós vamos ter um culto poderoso aqui, vai ser top, tá? Um beijo no coração, obrigado, a paz. Valeu, pessoal. Uou!